Fala galera, tudo bom? Nesse vídeo aqui vocês vão ver um pouquinho como funciona o setup da X Capital operando o dólar, tá legal? São vários exemplos reais do mercado para vocês verem ele na prática. Vamos lá? Ok, ele já ameaçou pra gente que vai pintar vermelho, então a gente já sabe, pode ser que configure na venda. O fechamento dele vai ocorrer aqui no 10, a gente já segura o Alt, já põe a ordem no preço de fechamento e vamos aguardar ele fechar. Se ele confirmar fechando com a coloração vermelha, é uma ordem de venda que a gente deve pôr, como aconteceu. Colocamos a ordem. Agora vamos aguardar. Pegar a nossa ordem. Pegou em duas partes, mas pegou todo o lote. E agora a gente aguarda. E aí a gente avalia alguns outros indicadores que a gente usa para determinar se esse movimento vai ser mais longo ou se ele vai ser mais curto. Como a gente não encontrou nenhum validador para esse movimento mais longo, a gente pode fazer antecipar as nossas saídas, para a gente não ficar na pedra, ou não sair na proteção com o resto da mão e deixar pontos na mesa. Então a gente traz a terceira parcial por mesmo preço da segunda. E aí a gente deixa o mercado fazer o que ele tem que fazer. Vamos acompanhar. Já tirou quase todo o nosso lote no nosso gain. Ficou só um contratinho para trás. Vamos ver se ele volta a tirar lá ou senão ele vai tirar na proteção aqui do stop gain. O último que ficou saiu na proteção do stop gain com meio ponto de gain, mas a grande maioria saiu com 2 e com 4 pontos. Então é isso. Coloriu vermelho, seguramos o Alt, botamos a ordem de venda e deixamos o mercado fazer o que deve ser feito, que ele indicou para a gente que ele vai fazer. Mostrou que vai andar mais, a gente deixa as saídas mais para frente. Não sinalizou que vai andar muito mais, a gente já vai ajustando as nossas saídas mais próximas ao preço. E não deu outra, aqui ele já reverteu o movimento. Se a gente tivesse saído de tudo, poderíamos ter deixado mais pontos na mesa. Olha, ele já ameaçou pintar vermelho, então a gente já sabe que no fechamento pode dar uma venda. A gente vai posicionar uma ordem aqui no preço de fechamento desse box e aguardar ele fechar. Ele fechando e colorindo vermelho o fundo é o sinal para a gente estar vendendo, né? Então a gente vai segurar o Alt e colocar a ordem. Fechou, colocamos a ordem, executou, estamos vendidos. Já está indo com velocidade o movimento. Pegou a primeira parcial, já pegou a segunda. Nosso stop já é stop gain. Já posicionou nosso stop do ponto de reversão. O trailing stop já fez o trabalho dele. E aí ele virou o box contra e tirou a gente da operação com stop gain de 1 ponto. E a gente já tinha pego a primeira parcial com 2 e a segunda com 4. Mais um gain para conta. Bom, aqui ele já ameaçou pintar verde, já sinalizou pra gente que ele pode fechar dando uma operação de compra. Ah lá, fechou a operação de compra, colocamos a ordem. Seguramos o Shift, colocamos uma ordem no preço de fechamento, 807, uma ordem para compra. Depois pintou verde o fundo. A gente no momento não tem nenhum indicador indicando que esse movimento vai continuar por um período muito longo. Ele vai ter uma grande amplitude, então vamos trazer as nossas saídas para a nossa primeira realização e acompanhar. Foi bater o nosso alvo, não executou as nossas saídas ainda. A gente já protegeu a operação e agora ele pegou todas as nossas saídas. Mais um gain.
Como o Renko trabalha com o box sempre do mesmo tamanho, a gente pode começar a medir e previsionar aonde o box vai fechar e acompanhar o mouse bem perto daquele fechamento. Se ele der uma configuração, vai ser no fechamento que a gente vai fazer a entrada. Um exemplo, esse box ele abriu no 2,5, então ele vai fechar no 4. Então a gente pode ver se vai dar alguma operação aqui no 4. Se não for no 4, vai ser no 5,5. Então vamos acompanhar. Ó, a gente já sabe que no 4 não é, que ele já bateu lá no fechamento e não coloriu verde. Então a gente vai ficar aguardando para ver se vai ser no 5,5. Olha lá, ele já começou a pintar verde o fundo, então a gente já sabe que pode ser que no fechamento desse box ele vai nos dar uma entrada para compra, ok? Então vamos acompanhar aqui no 5,5, ele vai fechar, hein? Fechou, entramos, colocamos a ordem, pintou verde, shift e ordem de compra. Já foi, já pegou a primeira parcial, já protegemos a operação. O movimento ganhou velocidade, vamos deixar correr até as próximas parciais, já pegou a segunda parcial também. A operação já está protegida. A gente pode até estimular um novo alvo para essa saída final, tá? Então a gente pode buscar mais pontos. Sempre a região do bola e do 5 é resistência. Eu vou deixar minha última saída aqui no 14,5, ok? E vou deixar o trailing stop indo fazendo o trabalho dele, correndo atrás, protegendo a minha operação. Perfeito? Lembrando que, se vocês notarem, o nosso stop inicial começou ali embaixo, né? Logo depois de fazer a primeira parcela, ele já protege a operação aqui para o meio de gain, pela ordem que a gente já programou na nossa ordem oco. E conforme os boxes vão trabalhando, ele já vai trabalhando até onde o box anterior pode voltar sem fechar, que não desconfigure o movimento de continuar a subida, e protegendo a nossa operação nesse ponto. Que vocês notam que a mínima desse box foi do 7, então esse aqui pode vir até o 7 e depois continuar para cima, então o nosso stop fica um tique abaixo aqui no 6,5. E quando esse box fechar, vocês vão ver que ele também vai se posicionar correndo atrás do preço, protegendo a nossa operação, garantindo até um stop gain maior de pontos. Olha lá, ele já mudou a posição, tá vendo? Então esse box novo que abriu, ele pode vir trabalhar até aqui o 9, ela já foi, o outro ele já correu de novo. Então esse box ele pode vir trabalhar até aqui no 10 e aí pegou o nosso gain final. E o trailing foi correndo atrás até então. E a gente saiu da operação. Então aqui a gente teve uma entrada no 5,5 com uma saída final aqui no 14,5, dando 9 pontos no nosso último lote. Ele já ameaçou colorir, então a gente já sabe que no fechamento pode ser que ele dê uma compra. Então a gente sabe que ele fecha aqui no 4,7, vamos deixar posicionada a nossa ordem e aguardar ele fechar. Lembrando que a gente nunca pode antecipar, a gente tem que sempre aguardar ele fechar para realmente ver se ele vai colorir no fechamento, ok? Então vamos lá. Beleza, fechou, pintou verde, colocamos a ordem de compra, o shift já estava segurado, a ordem posicionada, já foi executada, estamos na operação. Bom, agora aqui entramos. Agora aqui entramos, só aguardar o mercado executar o trabalho dele. E aí a ordem oco administra o restante. Lembrando que devemos checar alguns outros indicadores para identificar se o movimento vai ter uma amplitude maior ou se ele vai vir só no nosso primeiro alvo. Nesse caso, os indicadores nos sinalizaram que ele pode andar mais, então a gente deixa as nossas ordens todas posicionadas, aguardando o preço ir buscar elas. E agora é só acompanhar. Pegou nossa primeira parcial, já protegeu a nossa operação.
E aí ele voltou e tirou o resto da nossa posição na proteção. Ó, que ele já ameaçou pintar verde o fundo, então a gente já sabe que no fechamento ele pode pintar verde. O fechamento é aqui no 789, vamos aguardar ele fechar, ver se ele vai estar configurando. Olha lá, ele fechou, pintou verde, a gente vem, põe a nossa ordem. Já pegou a entrada. No caso, como foi verde, seria uma ordem de compra, a gente segura o Shift e coloca o preço no fechamento do candle que coloriu verde. E aí a gente vai avaliar se nesse momento ele está nos dando sinais de que ele vai andar bastante ou não. Nesse caso a gente tem sinais de que ele pode andar mais ou menos metade do caminho, então a gente antecipa a nossa última saída para o mesmo preço da segunda saída. Ok? Então a primeira parcial está aqui, e aí a gente já vai proteger a nossa operação e aguardamos ele buscar a segunda e nos tirar da operação no gain. Perfeito? Vamos acompanhar. A gente sempre tem que deixar um espaço para ele trabalhar. Ó, ele já foi, já pegou a primeira parcial, já protegeu a nossa operação. Nessa a gente não perde mais. Ficou um tique do nosso gain. Vamos acompanhar. E aí ele tirou o resto da nossa posição no gain. Bom, galera, por hoje é só então. Isso aí foram alguns exemplos de operações que a gente teve no mercado real do dólar. Lembrando que a gente não só faz as entradas com base nessa coloração, a gente também tem alguns auxiliares, que são os filtros e os validadores, que nos ajudam a determinar se aquele é um bom momento ou se a operação vai andar. Valeu, obrigado, grande abraço.